Então a história começa assim. Eu dentro de uma diligência, de noite, chegando numa metrópole, no centro de uma metrópole. Mas ao mesmo tempo que eu estava dentro dessa diligência, eu me projetava fora assistindo tudo aquilo. Então eu consegui ver que era uma metrópole, que eu estava bem no centro. Tinha uma catedral. Eu sempre fui muito estranho desde muito pequeno. Eu já nasci bem espiritualizado. Isso é muito engraçado. E eu tive experiências incríveis que, analisando hoje, eu não teria coragem de repetir novamente. Por exemplo, quando eu fiz a minha primeira regressão sozinho, eu fiz uma regressão sozinho. Eu vou te contar tudo, cada detalhe, e eu quero que você entre nessa viagem comigo para te ver do que o ser humano é capaz. Gente, eu sempre fui muito estranho, sabe? Se tu te identifica, escreve aqui embaixo. Eu sempre fui muito estranho. Há mais de 23 anos atrás, era muito difícil as pessoas estarem falando sobre autoconhecimento. Era um assunto muito fechado, era um assunto pouco falado. E eu tinha acesso, porque eu trabalhava numa gráfica, eu tinha acesso a alguns livros interessantes, incríveis. E eu sempre contei isso aqui, que de alguma forma eu era um menino que roubava livros. Por quê? Porque eu gostava muito dessas literaturas e como a gente fazia cópia de livros, reprografia, etc. Chegava muito livro de diversos assuntos e esses livros ficavam lá na gráfica por muito tempo. Às vezes passava meses o livro lá. E teve uma época que chegou até mim um livro sobre meditação. Sobre meditação, tudo sobre relaxamento, sobre o poder do subconsciente. E eu já adorava esses assuntos da mente, assuntos ocultos. Eu era fascinado, sempre fui fascinado por isso. Desde muito pequeno, então a minha história é muito engraçada. E aí eu estava meditando por um longo tempo, eu já meditava todos os dias. Eu estou aqui lembrando como eu era puro. Com 18, 19 anos eu meditava todos os dias. E eu tinha uma paixão por fazer a meditação deitado, em posição ventral. Como é que eu fazia isso? Porque eu geralmente eu me alongava, eu já praticava o yoga sem saber o que era o yoga. Eu praticava yoga antes de deitar, e aí o meu corpo ficava hiper relaxado. Eu fui aprender uma forma de meditação, que é a meditação que tu dá comandos para cada pedacinho do teu corpo. Eu já fazia lá, naquela época. Mas não porque eu aprendi sozinho. Nesse livro ele ensinava como é que tu botava em comandos o teu corpo para ele relaxar, pedacinho por pedacinho. Hoje aqui em lucidez, pensando aqui, como que eu tive coragem de fazer uma viagem no tempo? Como que eu tive essa coragem? Porque eu já sabia que era possível. Eu acho que desde que eu nasci, eu sei que existem outros tempos, outras vidas, outras dimensões, outros desdobramentos de tempo e vida. Isso eu tenho certeza, desde que eu nasci. Isso é uma certeza. Por isso que eu sou esse incansável, que estuda, que lê, que faz. E eu não sei, eu estava em condicionamento maravilhoso de meditação. E era um final de semana que a minha tia, que é a minha mãe adotiva, ela fazia retiros, né, católicos, esse retiro carismático. E nesse final de semana ela estava em retiro. Então só o fato dela estar em retiro, a energia da casa também estava plena, estava muito boa a energia da casa, do sítio. Ah, veio agora na minha cabeça. Por que eu queria muito fazer uma regressão e eu sabia que era possível? Porque uma menina na faculdade onde eu trabalhava, ela me contou que ela fez uma regressão um tempo atrás na vida dela, para saber por que ela mastigava cabelo, por que ela comia cabelo, ela tinha mania de comer cabelo, sempre teve. E ela foi então fazer uma regressão para ver se encontrava uma razão em vidas passadas. E ela me contando assim que ela era uma bruxa e que um dos rituais era comer cabelo, entendeu? Então ela descobriu isso e tal, e adorava. Ela tinha uns 40 anos, aparentava 20 anos. E eu era amigo dessa menina aí, a gente conversava muito. Por isso que eu me instiguei, acreditei e me motivei a fazer uma regressão. E eu fiz sozinho.
Como eu meditava muito, já estava dominando a parte da meditação, de sair do corpo, já estava nessas experiências, sabe? Tava numa experiência incrível. Eu achei muito fácil, muito factível eu fazer uma regressão, sozinho. E tava somente eu e meu tio. A gente jantou, era um sábado assim à noite. Foi friozinho, tava chuviscando no sítio, tudo quietinho. Aí a gente foi dormir cedo, 8h30, 9 horas, a gente foi pra cama. Eu dormia no sótão. Meu tio deu boa noite, se despediu. E eu fui pro sótão. Fiz meu yoga, me alonguei. E a energia da casa, eu nunca esqueço. Daquele final de semana, muito leve, muito leve. Fiz meu yoga, relaxei meu corpo, dei o comando de relaxamento para cada pedacinho do meu corpo. E aí eu comecei a intencionar. Olha que incrível essa parte que eu vou te contar. Eu comecei a intencionar que eu queria fazer uma viagem no tempo, que eu sabia, né, que eu já tive outras vidas, você também teve. Não sei qual é a tua crença, mas a gente é uma fração aqui, nessa existência de você e a minha, e a gente já viveu outros tempos, porque fora dessa trama tempo, espaço-tempo, existe uma outra contagem, e a gente já viveu muitas vidas dentro dessa contagem. E a minha intenção era essa. Eu intencionei que eu queria viver o último dia da minha vida, em alguma vida que eu já tive. Eu queria viver esse último dia da minha vida. Eu não sei porque que eu pedi isso. E eu comecei a intencionar e a meditar com muita força, muita vontade, muita convicção. E eu fui entrando em relaxamento, num relaxamento tão profundo. Eu entrei num relaxamento tão profundo naquele momento. Acho que eu levei uma meia hora para chegar nesse nível, nesse estado. Eu cheguei num certo tempo da meditação que eu dilatei. Eu senti que eu dilatei e eu já não estava mais olhando com meus dois olhos. Era um olhar da terceira visão. Eu tinha isso. E eu nunca esqueço. E eu não me assustei com isso. Chegou um certo momento que eu me desprendi desse olhar, né, da meditação e fiquei aqui na terceira visão. Nesse momento que eu dei uma descolada, que eu dilatei, eu não sei explicar isso para vocês bem. Meu corpo tomou outra forma, outro tamanho. Eu senti, eu vi 3 mulheres, 3 seres ascensionados, vestidos de amarelo. Elas aparentavam ser anciãs, assim. Se aproximaram do meu corpo, cada um pegou uma parte. Uma ficou nos meus pés, a outra ficou no meu ventre e a outra ficou aqui na minha cabeça, como se estivesse sendo guardiãs. Quando elas se aproximaram, com uma leveza, com uma paz assim de mim, eu senti aquela paz. Era como se tivesse dito assim: agora você está pronto, pode fazer a tua viagem. A gente está aqui te guardando. Nesse momento que elas se aproximaram, 3 anciãs, eu entrei num portal assim, rápido, fração de segundos. Em fração de segundos, eu estava me assistindo, e a história é a seguinte, olha que lindo. Eu estava no século XV, XVI, eu não sei, mas era uma metrópole, e não era Europa, eu acho até que era Nova York. Será que era Europa? Até hoje eu não sei, não sei ao certo. Eu era uma metrópole e eu era um viajante, eu era alto, eu tinha em torno de 1,90 m, eu tinha meus 40 anos, eu era um executivo, eu carregava numa mala algo muito importante eu carregava numa maleta, não sei se era dinheiro ou era uma fórmula, alguma coisa muito importante eu carregava. E eu cheguei até essa metrópole em uma diligência, que era tipo uma de carroça moderna, luxuosa, que tinha um operador, um motorista e os cavalos. Então a história começa assim, eu dentro de uma diligência, de noite, chegando numa metrópole, no centro de uma metrópole. E aí tinha os cavalos, era século XVI, XVII. Mas ao mesmo tempo que eu estava dentro dessa diligência, eu me projetava fora assistindo tudo aquilo. Então eu consegui ver que era uma metrópole, que eu estava bem no centro. Tinha uma catedral e alguns prédios assim de 2, 3 andares,
e carroças e algumas pessoas andando ali. E o chão era de paralelepípedo, bonito, bem alinhado assim. Eu sei que em alguma altura que eu cheguei no centro, eu conversei com o motorista da diligência, paguei ele, fiz um cheque, alguma coisa eu paguei para ele, e aí eu desci. Mas ao mesmo tempo que eu vivia esse momento, eu estava me assistindo. Então eu estava em uma dimensão diferente, como se fosse em 5D. Era eu vivendo em 3D, 4D e me assistindo. O que aconteceu? Nesse tempo que eu desci da diligência, eu estava meio apreensivo, porque eu carregava algo muito importante. E aí nessa hora eu me assistindo assim de cima, nesses momentos de eu viver o momento e me assistir de cima, eu vi que tinha um tocaia, alguém vinha atrás de mim, longe assim, espreitando. Quando eu desci da diligência, que eu fui me dirigir até o hotel, que era bem no centro assim, essa pessoa, a diligência foi embora, se despediu, saiu assim, e eu caminhando nessa escuridão, um pouco escuro, só a luz da cidade, eu vi uma tocaia. Era por volta de madrugada assim que eu cheguei, meia-noite, 1h. Essa tocaia foi se aproximando de mim e eu estava aflito assim, meio receoso. Ao mesmo tempo que eu estava aflito e receoso, vivendo aquele momento, eu me assisti e vi a tocaia atrás de mim, me perseguindo ali. Quando foi que ela chegou bem próximo de mim, ela disparou um tiro certeiro no meio das minhas costas assim. Na hora que eu tomei o tiro, eu fiz uma respiração profunda já com sangue, eu nunca esqueço, e eu caí no chão. E quando eu caí eu me assustei, sabe? Quando eu caio no chão e largo a maleta assim, eu tive a minha agonia de morte e me assustei. Eu já não estava mais me assistindo, eu estava vivendo aquele momento da morte. E eu não vi quem era a tocaia, se ela fugiu, o que ela fez, se ela tomou a bolsa de mim. Eu me assustei nesse momento, porque a dor do tiro foi forte, muito forte, com aquela respiração e a falta de ar que eu estava sentindo. Eu estava me engasgando, acho, com sangue. Então eu me assustei naquele momento e imediatamente eu entrei, quando eu caí no chão assim, eu comecei a ver um túnel colorido em alta velocidade. Em alta velocidade eu entrei num túnel colorido em alta velocidade. Esse túnel colorido foi me dando um mal-estar, uma falta de ar. E aí quando ele foi parando assim, que eu vi, eram as minhas cobertas, sabe? Por que eu falei as minhas cobertas? Porque era inverno e eu tava tapado até em cima assim, com as cobertas. E a minha coberta era colorida. Então quando parou, foi parando esse túnel, eu vi era a minha coberta colorida. E eu assim com uma náusea e sem ar. E me retomando daquele momento e falando, caramba, eu consegui fazer uma viagem no tempo. Eu fiz uma regressão. Eu tive sucesso nessa minha regressão. E aí me deu uma dor de cabeça, sabe? Aquele súbito assim, me deu uma dor de cabeça aquela viagem, aquela volta, aquele susto que eu tive. Então, eu contei para poucas pessoas na época, contei para uma professora minha. E olha a coragem que eu tive de fazer essa viagem absurda, doida. Nem sei o quanto ela podia ser perigosa, mas eu estava ali, certo que eu conseguiria fazer, que eu faria. Não usei droga, não fiz nenhum tipo de... não usei nada de droga. Fui, intencionei e viajei. E fiz uma regressão. Eu vivi o meu último dia de vida em uma outra vida, em outro tempo. Então eu acredito piamente, sempre acreditei que existe vida após a morte, que nós vivemos várias vidas, que a gente é como se a gente fosse um game. A gente vem com as tarefas para fazer e quando a gente tem um game over, quando a gente morre, a gente escolhe de novo um avatar e vem fazer de novo novos conhecimentos, uma nova fase. Então eu acredito. Eu já fiz um estudo de angiologia e numerologia há 25 anos atrás, bem nessa época, pouco antes de eu fazer foi pouco depois. Eu fiz com a Manu, era uma bruxa lá muito incrível, bem famosa na minha região. Eu fiz e ela me disse que eu estava na minha 9ª vida e que eu já fui um Atlantis, eu já vivi em Atlântida, que eu era um homem muito sábio, muito vivido, que eu já tive diversas vidas. Isso também me provou muita coisa. E eu sempre fui esse cara espiritualizado.
E essa experiência agregou muito na minha espiritualidade. E eu tô aqui de boa contando pra você, dizendo que eu acho incrível eu ter passado por tudo isso. Eu acho incrível ser muito estranho. Na época, todo mundo na escola, eu era um cara muito feliz, mas muito estranho também ao mesmo tempo, porque eu era líquido já, eu era um cara líquido, desprovido, sabe? De um lugar onde eu vivia, que era no Rio Grande do Sul, um lugar machista, eu era um cara totalmente sem forma, feliz da vida mesmo, muito feliz, muito espiritualizado. Eu nem contava pra ninguém na escola que eu meditava, que eu praticava yoga. Era algo absurdo, algo... É como se eu tivesse uma vida paralela. Na época, para eu poder ser eu mesmo e ser espiritualizado e ser iluminado, porque hoje eu vejo, eu era iluminado. Eu levava como se eu tivesse uma vida paralela. A vida com os humanos, normal, com as pessoas normais. E depois, quando eu estava no meu recluso, no meu quarto, fazendo as minhas meditações, as minhas leituras e o meu yoga, eu levava uma vida paralela, de muita expansão, e que me deixava muito completo. Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar sobre regressão, se você já fez alguma forma, se você já fez regressão acompanhada. Eu recomendo que você faça com acompanhamento de um profissional. Nunca tive coragem de fazer isso de novo, porque realmente eu me assustei, e eu consegui fazer porque eu não tive medo, eu tive a intenção, sem medo, eu fui lá e fiz. Isso é que dá muita credibilidade, porque eu lembro que eu fui lá sem medo e fiz. Um grande beijo no fundo do coração, até o próximo vídeo. Namastê.